Bem, nós já sabemos como o RNA é produzido, processo de transcrição. Agora nós vamos estudar a síntese de proteínas, também chamada de tradução. O nome tradução, meus alunos, é porque literalmente o ribossomo ele interpreta a informação trazida pelo RNA mensageiro e ele traduz essa informação através da união de aminoácidos lá no citoplasma, produzindo uma cadeia polipeptídica, ou seja, uma estrutura primária de proteínas. A tradução, basicamente, ela ocorre por meio da interação de 3 tipos de RNA. O mensageiro, que já foi visto no vídeo anterior sobre transcrição, o transportador, que possui a função de carregar aminoácidos até o ribossomo, e ele possui uma sequência específica de ligação ao RNA mensageiro denominado anticódon, e o RNA ribossômico, que junto a algumas proteínas forma o ribossomo, que é um organoide formado por 2 subunidades, e ele realiza a ligação dos aminoácidos, ligando-se ao retículo endoplasmático rugoso ou livre no citoplasma. Conforme visto na transcrição, o RNA mensageiro ele é formado por sequências de nucleotídeos. A cada 3 nucleotídeos existe um código para a ligação do respectivo aminoácido de forma sequencial na proteína, chamado códon. E essa tabela mostra a correspondência entre códons e aminoácidos. Por isso que é chamado de código genético. De acordo com a tabela, cada códon representa um aminoácido específico. Por exemplo, no códon AUG nós temos o aminoácido metionina, no códon UU temos o aminoácido fenilalanina e no códon UG o aminoácido leucina e etc. Marcado na tabela se encontra o códon AUG, cujo aminoácido correspondente é a metionina. Esse é o códon chamado códon de início, porque é exatamente neste local em que se ligam as subunidades do ribossomo e onde começa realmente a síntese de proteínas. Em contrapartida, os códons UA, UAG e UGA são chamados códons de parada, pois para estes códons não existe aminoácido correspondente. Consequentemente, ocorre a finalização do processo de síntese de proteínas que nós veremos na sequência. Se você observar com atenção, alguns aminoácidos são representados por mais de um códon, por exemplo, GCU, GCC, GCA e GCG codificam o aminoácido alanina. Por isso, nós dizemos que o código genético ele é degenerado ou redundante. Outra característica importante do código genético é que ele é praticamente universal. Para quase todos os seres vivos, a correspondência entre códons e aminoácidos é a mesma. A figura no canto inferior esquerdo ilustra a estrutura tridimensional do ribossomo, com suas subunidades, o RNA mensageiro na cor marrom e a cadeia polipeptídica, semelhante a um colar de contas colorido. A tradução ela começa com a subunidade menor do ribossomo ligando-se ao RNA mensageiro, mais especificamente no códon AUG. Nele se liga o RNA transportador com o aminoácido metionina. Então ocorre a ligação da subunidade maior do ribossomo, dando continuidade ao processo. Chega ao ribossomo outro RNA transportador, agora trazendo o aminoácido correspondente ao códon CGG, que é a arginina. Ocorre a ligação peptídica e o primeiro RNA transportador é liberado. Na sequência, o ribossomo avança ao longo do RNA mensageiro e chega outro RNA transportador com o aminoácido correspondente ao códon GUA, que é a valina. O processo se repete, chega outro RNA transportador com o aminoácido correspondente ao códon UAU-tirosina. O ribossomo avança enquanto chega outro RNA transportador com o aminoácido correspondente ao códon AGC, que é o aminoácido serina.
e assim em diante, até o ribossomo chegar a um dos códons de parada, neste caso, o GA. Como não há aminoácido correspondente, liga-se a uma estrutura chamada fator de liberação. Então as subunidades do ribossomo se separam e a cadeia peptídica ou polipeptídica formada é liberada. Importante falar desse processo que tanto na célula eucarionte como nas células procariontes, que são as bactérias, a síntese de proteínas ela ocorre no citoplasma. E cada filamento de RNA mensageiro, ele não se liga apenas a um ribossomo. Na verdade, ele se liga a vários ribossomos numa estrutura chamada polirribossomo. Então, vários ribossomos conseguem realizar a leitura, quimicamente falando, do RNA mensageiro, consequentemente sendo produzidas várias proteínas ao mesmo tempo. E essa cadeia polipeptídica, após ser sintetizada, ela vai sofrer um enrolamento ou um dobramento, que é a estrutura secundária, será condicionada em vesículas e geralmente conduzida até uma outra organela, que é o complexo de Golgi. Lá, essa proteína ela vai sofrer a sua conformação tridimensional, provavelmente outras moléculas serão aderidas a ela e posteriormente ela pode sofrer o processo de exocitose, que é quando ela sai da célula, ou ela fica no citoplasma para desempenhar alguma função específica dentro da própria célula. Então é isso, meus alunos, e para uma melhor compreensão sobre proteínas e sua estrutura, recomendo um vídeo presente aqui no canal também sobre este tema. Obrigado e bons estudos!